Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que estamos juntos, mais uma vez, junto à comunidade do Portal da Luz, mesmo que de forma virtual, mas já é uma nova modalidade aí, que também cumpre com os objetivos de estudar, de esclarecer, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, e pretende-se, dessa forma, atingir a corações que não podem estar agora, neste momento, próximos fisicamente, mas com certeza, unidos em pensamento, no mesmo propósito, todos nós estamos, né? Então, é muita alegria para a gente poder estar aqui e, juntos, refletirmos novamente um pouquinho mais sobre as lições preciosas da doutrina dos Espíritos. Então, antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de convidar a todos para nos sintonizar em pensamento e elevá-lo até o nosso Criador em forma de oração, para agradecer a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade da vida, a oportunidade de aprendizado, que tantos são úteis para a nossa jornada. Então, que nós possamos, Senhor, receber as suas bênçãos, sintonizar com a espiritualidade amiga, para nos proporcionar um encontro fraterno, um encontro de muitas possibilidades de aprendizado, um encontro com o seu Evangelho. Pedimos que as bênçãos que aqui se derramam neste momento sobre todos nós estendam-se a toda a humanidade. Essa humanidade que sofre, que passa por um momento difícil, tormentoso, com muitos desafios, mas que a sua misericórdia nos faz ter fé e a certeza de que é, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para o crescimento do Espírito. Que essas bênçãos, Pai, sejam derramadas sobre todos nós, toda a humanidade, e que possamos sair dessa provação mais fortes, fortalecidos em nossa fé, para continuarmos a jornada ao seu reencontro. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos, dando continuidade às nossas exposições, novamente eu gostaria de abordar um tema que parece que é um tanto quanto distinto, distante, melhor dizendo, né, do dia a dia das conversas, das exposições espíritas. Mas, por força da atual circunstância, do momento que estamos passando, em que o exercício do voto nos é pedido como exercício de cidadania, nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre a questão política. Como encarar a questão política? A política, ela deve estar 100% dissociada do Espiritismo? Será que o Espiritismo não tem nenhuma contribuição a nos dar acerca da postura que deve assumir um político, aquele irmão, aquele espírito que se compromete a assumir um cargo de governança? O que o Espiritismo tem, o que Jesus tem a ensinar a esses irmãos para que consigam desempenhar sua missão a contento? Então, é essa reflexão que nós gostaríamos de fazer. Qual é a postura que se espera de um irmão que queira assumir esse encargo político? E para isso, meus irmãos, eu gostaria de usar um texto de apoio que está disponível na obra Alma e Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É uma obra de coletânea de mensagens e
Em uma delas, Emmanuel, como de praxe, na sua competente exegese que faz dos textos evangélicos, ele seleciona um versículo que está lá no Evangelho de Lucas. É um versículo que está inserido naquela famosa cena da última ceia. Aquele versículo, em particular, se encontra no momento em que os apóstolos estão debatendo, depois que Jesus fala que haverá um dentre eles que o trairia. Os apóstolos começam a questionar quem seria esse que o trairia e, em determinado momento, também começam a discutir quem seria dentre eles o maior. Jesus assevera que quem quiser ser o maior, faça-se menor. E há um versículo no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 26, por ser mais exato, onde Jesus adverte os apóstolos com a seguinte afirmação: e quem governa, seja como quem serve. Ora, olhando só textualmente as palavras do Cristo, ele já nos dá a fórmula que se espera de um governante. E aí, governante, nós podemos aí expandir para toda e qualquer esfera em que um cidadão, um espírito, está assumindo um encargo de dirigente, que governa, que administra, que exerce as funções, sempre com o objetivo de guiar os seus subordinados. Mas, especificamente, Emmanuel vai fazer uma interpretação dessa passagem mais voltada à questão política, né? Então, tanto é que a mensagem, reforçando, está lá no livro Alma e Luz, capítulo 14, e o título que Emmanuel sugeriu foi Política. E ele inicia o texto justamente trazendo esse versículo, né? Capítulo 22, versículo 26 do Evangelho de Lucas. E quem governa, seja como quem serve. E diz o nobre benfeitor: o Evangelho apresenta igualmente a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra. Quem afirma que semelhantes serviços não se compadecem com os labores do Mestre, não penetrou ainda toda a verdade de suas lições divinas. A magna questão é encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento do Salvador. Poderá encontrar algum sociólogo do planeta plataforma superior além da gloriosa síntese que reclama o governante as legítimas qualidades do servidor fiel? As revoluções que custaram tanto sangue não foram senão uma ânsia de obtenção da fórmula sagrada na realidade política das nações. Nem por isso, entretanto, deixaram de ser movimentos criminosos e desleais, como infiéis e perversos têm sido os falsos políticos na atuação do governo comum. O ensinamento de Jesus, nesse particular, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas, geralmente, se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens
no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra a golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino, junto dos seres e coisas desta vida. Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor das criaturas humanas. Poxa, meus queridos irmãos, após ter contato com uma lição tão bonita desta, acho que resta claro a todos nós a intenção de Emmanuel ao comparar a função do governante com a função do Cristo como governante do nosso planeta, o exemplo maior que ele deu. Nessa mesma passagem que falamos da Santa Ceia, Jesus também teve a oportunidade de colocar para os seus apóstolos que ele, Filho do Homem, ele veio para servir e não ser servido. E ele adverte no versículo mencionado: quem governa, seja como quem serve. Emmanuel se apega fundamentalmente a essa passagem e essa colocação no Cristo. A questão elementar, a mais complexa, não é identificar qual é a principal característica do bom governante. Essa está patente na afirmativa do Cristo. O governante, o melhor governante é aquele que sabe servir. O duro, o difícil é encontrar o elemento humano disposto à execução desse sublime propósito nas palavras do benfeitor. As ideias, outra colocação que ele faz na lição, que é importantíssimo para a gente vincular o trabalho do mestre à questão política. Diz o benfeitor que os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento do Cristo. Olha que interessante, né? Olha, por mais que nós sabemos o berço da democracia na Grécia Antiga, os filósofos Platão, os seus outros sucessores e antecessores que desenvolveram a questão da democracia, eles, na verdade, trazem no bojo, trazem na essência da democracia, como princípios fundamentais, nada mais, nada menos do que os alicerces do Evangelho. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá na introdução, as notícias históricas e os precursores do Espiritismo em particular, onde se nos apresenta a doutrina de Sócrates e Platão de forma resumida, inúmeros são os elementos que se relacionam entre esta doutrina e o Espiritismo. E não é diferente, então, dos princípios da democracia. Se nós formos fazer uma pesquisa rápida, ou mesmo recordar os nossos estudos acadêmicos acerca da democracia, nós encontraremos princípios fundamentais em algumas doutrinas que constroem a definição da democracia. São elas, pelo menos nesses 3 aspectos, conformes. Ou seja, há um consenso em dizer que os princípios de uma democracia devem estar sustentados em pelo menos 3 pilares. E quais seriam esses 3 pilares? O primeiro pilar que afirma essa doutrina é
A verdadeira soberania, ela está sobre aqueles que detêm a menor autoridade. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio diz respeito à questão da igualdade política que deve existir entre todos. Então, primeiramente, a soberania, ela reside nos níveis mais baixos da autoridade. A política deve ser igual. E o terceiro pilar, ele é o seguinte: todos os atos, todas as ações, todas as normas sociais que se encontram numa democracia, obrigatoriamente, essas que envolvem todos os indivíduos e as instituições, obrigatoriamente só serão aceitáveis numa democracia quando os atos refletirem os dois primeiros princípios. Ou seja, se os atos emanados, as normas, nesse sistema democrático, em nenhum momento levou em conta o princípio de que a soberania emana dos que têm menos autoridade e se baseia numa igualdade política para todos, então ele já desfez esse terceiro pilar, que afirma que tem que ter um compromisso de todos os atos e normas com os dois primeiros, sob pena de se derrubar, se descaracterizar o processo democrático. Ora, se nós nos atermos a esses três princípios básicos que constituem uma democracia e investigarmos ele a fundo, onde está a gênese, o nascedouro desses princípios? Ora, quando se fala que a base da soberania está lá sobre aqueles que detêm menos autoridade, que ensino Jesus nos deu acerca da sua missão no aspecto de divulgar o conhecimento e as verdades? Aonde é que Jesus agia diretamente? Aonde ele foi plantar a semente do Evangelho para construir um mundo melhor? Foi entre os grandes? Foi entre aqueles que dominavam, que tinham mais autoridade, mais poder? Ou foi entre os simples, o povo, os mais necessitados? Esse princípio de que a soberania vem dos que têm menos autoridade estava patente na ação do Cristo. Ele trouxe a sua mensagem, o seu evangelho, compartilhou a sua disciplina, a sua história junto dos que detinham a menor autoridade. E depois afirma, na mesma passagem em que os apóstolos discutiam lá na Santa Ceia quem era o maior: aquele que quer ser o maior no reino dos céus, faça-se o menor. A humildade, a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito. Sem essa humildade, nenhuma outra será possível de ser conquistada. É essa a base fundamental do princípio democrático. Se a soberania não partir do povo, e isso está representado na questão do voto, o voto valer com o mesmo peso para todos, independentemente da sua classe, da sua posição, da sua raça,
todos têm que ter esse mesmo peso no seu voto. E é esse voto que vem dessa classe menos detentora de poder e de autoridade que emana da soberania. Da mesma forma como Jesus disse que sejam dados os ensinamentos aos mais simples. E rende graças ao Pai por ter ocultado dos sábios e prudentes. Não é verdade? E quando falamos do segundo princípio, a igualdade política de todos, Jesus, mais do que ninguém, na sua vivência do Evangelho, não fazia distinção de ninguém. Todos, absolutamente todos, que iam ao seu encontro, em busca de auxílio, do alento de suas palavras, do seu amor, eram recebidos igualmente. E a política, a verdadeira política que se presta a auxiliar a todos, sempre no interesse do bem comum, é essa política de Jesus, de receber igualmente a todos, independente da sua origem e da sua condição social. Aquele que quer ser incumbido desse encargo de servidor público, de governante, ele deve ter essa ideia em mente. Não posso fazer distinção entre todos aqueles dos quais emana a soberania e depositaram em mim um voto de confiança para a condução de cada um deles. Por fim, todos os atos normativos, todos os conceitos e ações que forem tomados por esse dirigente têm que estar em conformidade, em harmonia com os interesses dos menores e dos iguais. Se não estiverem sustentados nesses dois princípios anteriores, a democracia é, sem dúvida nenhuma, prejudicada. E Jesus, nas suas lições, mais do que ninguém, não há, em momento algum, contradição. O seu princípio de amor incondicional por todos e por tudo fazia com que os seus ensinamentos, as suas propostas, tinham como alicerce exatamente atingir essa mesma quantidade de pessoas, esse mesmo público que ele sabia que era o terreno fértil a ser semeado. Então, meus amigos, Jesus, mais do que ninguém, como governante do nosso planeta, soube dar a lição maior de como se portar o governante, o que se espera de um governante. E nas palavras do benfeitor Emmanuel, o que se espera do ensinamento de Jesus nesse particular é que aquele que foi incumbido dessa missão de servir tenha que vestir o servo fiel na sua personalidade. Aquele servo que sabe identificar nos princípios basilares do Cristo o modo de se comportar, o modo de agir. Nas palavras do benfeitor Emmanuel, aquele que efetivamente deixaram de lado os seus interesses e lutam pelas vantagens do próximo, atendem o bem comum. Então, meus queridos irmãos, não nos resta dúvida, o Evangelho é um grande norteador para a conduta do dirigente, do governante. E assim de fato é que Kardec,
lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre a história do Evangelho, dos seus objetivos, e deixa de forma inequívoca que o principal objetivo daquela obra é resgatar o ensino moral do Cristo. Kardec traz esta moral como a bandeira de conduta de todos. A questão 625 do Livro dos Espíritos já nos trouxe quem é para nós o modelo e guia da humanidade. Jesus, se ele é modelo e guia, e ele atuava também de forma política, ou seja, na condução de um povo, ele é o exemplo e guia a ser seguido também por esses irmãos que assumem os encargos públicos. Recordemos quando Kardec solicitou uma mensagem, algum recado que fosse da espiritualidade amiga, quando ele estava ainda pensando em desenvolver a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, e fez um retiro para as suas reflexões lá em Santa Adresse, ele recebe uma carta, uma psicografia da equipe que havia ficado em Paris, onde, numa mensagem, a espiritualidade amiga coloca o Evangelho segundo o Espiritismo como um divisor de águas, não só para os religiosos, mas para todas as nações que tiverem como base nas suas relações políticas, econômicas, sociais, o princípio do Evangelho. Essas nações aurirão conselhos, ideias excelentes. Eis então o grande norteador da ação e da postura do dirigente, seja ele em que esfera for, o dirigente político, legislativo, judiciário, o dirigente da casa espírita, o dirigente de uma família, o dirigente de qualquer atividade. O que se espera efetivamente dele? Nas palavras do Cristo, espera-se que o governante porte-se como o fiel servidor. Então, meus queridos irmãos, a reflexão bem singela que gostaríamos de fazer com os irmãos hoje era exatamente resgatar essa mensagem tão bonita, tão preciosa do benfeitor Emmanuel ao comentar a advertência do Cristo acerca da postura do dirigente. Oremos. A todos nós que, se de alguma forma não ocupamos cargos de dirigência, mas se estamos num lar e somos responsáveis por um lar, por frequentar uma casa espírita, com certeza temos essa parcela assim de dirigentes. Mas aqueles que assumiram missões mais grandiosas por envolver um número maior de subordinados, tutelados, oremos por eles. Independente então de quais forem os resultados do processo eleitoral, criemos os hábitos, meus irmãos, de, em nossas orações, pedir em favor dos nossos governantes, que eles sejam inspirados, que eles sejam fortalecidos, esclarecidos, que terão êxito na sua missão a partir do momento em que se conscientizarem nas palavras do Cristo, que aquele que será o melhor governante é aquele que se porta como o servo fiel nos propósitos divinos. Que Deus nos abençoe a todos, fiquem em paz. Isso também vai passar. E, mais uma vez, reforçamos o pedido, o gesto de caridade, de orar
e lutar em conjunto com esses irmãos que assumem os cargos de direção para ajudar o nosso mundo no processo de renovação social, de regeneração e de fazer da Terra um lugar melhor para se viver. Fiquem com Deus, muita paz e até um próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Muito obrigado.